Olá, meus aliados da Força, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos discutir a respeito das influências do volume nos resultados hipertróficos. Vamos começar definindo. Volume é um termo um tanto inadequado. Por quê? Por mais que na comunicação nós entendamos que volume expressa a quantidade de alguma coisa, ele não deixa claro se é a quantidade de séries, de repetições, de exercícios ou até mesmo da frequência semanal. Se eu for mais vezes na semana dentro da academia, eu consigo aumentar o volume. E por que o volume também é um termo inadequado? Na verdade, o que ele quer expressar? Ele quer expressar a quantidade total de trabalho. O que vem a ser trabalho? É uma força aplicada por uma distância. Eu vou ter um trabalho medido em joules. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Os estudos, eles demonstram que existe uma tendência de que quanto maior é o trabalho, maiores são os resultados hipertróficos, tá? É uma tendência geral. A gente vai ter uma problemática número 1 que existe uma diferença entre indivíduos, ou seja, parece existir indivíduos mais responsivos ao volume do que outros, então essa não é a solução para tudo. E além disso, existe uma diferença intraindividual, ou seja, eu posso ter um determinado músculo que responde bem ao volume, mas outro não, né? E a gente ainda não tem isso bem codificado, né? É uma observação de outros trabalhos. Dando continuidade, nos programas de treinamento, nos trabalhos que verificam a aplicação do volume em desfechos hipertróficos, geralmente o que eles fazem? Eles fazem só. Um grupo faz 5 séries, o outro faz 10, o outro faz 15, o outro faz 20, isso em vários trabalhos, né? E assim, tem trabalhos astronômicos com volumes de 60 séries semanais, né? Geralmente o volume é recortado de forma semanal. Qual que é o problema também desse negócio assim? Quanto mais eu tenho que fazer o infinito, né? Qual que é o teto? Primeiro que a gente não sabe ainda qual seria o teto, né? Qual que é o maior volume possível de ser aplicado para o indivíduo responder de forma hipertrófica. E tem um outro problema também, que é o seguinte: existe aquela relação entre a intensidade e o volume. Se eu estar fazendo também um volume exorbitante, mas com uma carga muito baixa, assim, você está só movimentando, porque a principal variável que determina as adaptações neuromusculares, incluindo a hipertrofia, é a carga, é o peso. Então não adianta nada também fazer volumes exorbitantes com peso baixo, você não vai hipertrofiar, né? Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é o seguinte: geralmente a população, os voluntários desses estudos, eles são indivíduos que, por mais treinados que possam ser, e mesmo dentro do estudo tendo aquela aleatorização, ou seja, eu vou jogar esse cara para cá, esse cara para cá, esse cara para cá de forma aleatória, randômica, pode ser que eu seja um indivíduo que não esteja acostumado com volume. Aí eu vou lá, eu faço um volume maior e vou ter resultado. Ou seja, será que o meu resultado foi realmente um aumento de volume ou foi porque foi um estímulo novo, foi um efeito inovador do treinamento? E se eu continuar fazendo aquilo, será que eu vou continuar? Se eu continuar aumentando, será que eu vou continuar tendo resultado? Então esse é um dos problemas, né? Porque daí a pessoa leiga ou inexperiente, ou o treinador inexperiente, ele lê um trabalho desse e fala: nossa, vou botar meu aluno para fazer 40 séries de quadríceps semanalmente. Pensando nisso, como é que dentro do treinamento a gente pode fazer uma progressão lógica e de forma que o organismo vai se adaptando aos aumentos de volume do treinamento? Veja bem, aqui eu fiz uma proposta, nós vamos ter semana 1, 2, 3, 4, 5, né? Um exemplo. Aí aqui eu vou dar as intervenções que eu vou fazer. Esse indivíduo, ele começou, exemplo, com 4 séries de 12, 4 séries de 12. Tem um detalhe, vamos voltar aqui. O volume ele pode ser aumentado pela quantidade de séries, né? Só que só aumentar uma série inteira com mais 12 repetições é um aumento muito brusco, entende? É muito volume de uma vez só, né? Ali de 48 repetições totais, ele vai passar a fazer 60? Não, né? Não pode. Então assim, é um estresse muito grande. O aumento nas repetições é mais plausível, porque é uma coisa que depois de um treino, de uma sessão, na semana que vem ou no próximo treino, você consegue fazer uma repetição a mais com aquela mesma carga. Isso também indica que você teve adaptações, ou seja, você está ficando mais forte.
Aumento no exercício também é uma coisa muito extrapola demais, né? Se num exercício eu estou fazendo 4 de 12, eu vou aumentar mais um exercício, né? Ou seja, eu vou dobrar o volume, demais também, é uma progressão muito avançada. E um aumento na frequência, eu coloquei um ponto de interrogação para a gente analisar o seguinte: se eu for mais vezes na semana, eu até consigo aumentar o volume, né, de série, de repetições, de exercícios, seja lá o que for, só que tem um porém. A hipertrofia tem algumas coisinhas que favorecem mais elas do que outras. Por exemplo, os intervalos de descanso, a velocidade da repetição, o estresse metabólico acumulado, ou seja, tudo isso são variáveis agudas, ou seja, que estão sendo feitas na hora do treino, que interferem no geral para o desfecho hipertrófico. E você meio que perde esse efeito de estresse metabólico se você dissipar essa sessão e ir para fazer outra amanhã. Então, assim, não seria o mais adequado, é só uma observação. Não quer dizer que se você aumentar a frequência você não vai ter aumentos no volume e nos desfechos hipertróficos. Voltando para a nossa interação, aqui vem a nossa progressão lógica, né? Semana 1, 2, 3, 4, 5, qual que é a intervenção que eu vou fazer e como é que isso vai ser o desfecho no treino da pessoa. Ó, esse meu aluno aqui está fazendo 4 séries de 12, tá? Numa próxima semana eu vou aumentar a quantidade de repetições. Então, se ele está fazendo ali mais ou menos 4 de 12, eu vou pedir para ele tentar fazer algumas repetições a mais. Eu vou aumentar o volume dessa forma. Numa próxima semana eu vou acrescentar uma série a mais, porque agora eu tenho certeza que ele tolera, ele já não vai ficar mais tão dolorido. Numa próxima, e aí nessa segunda semana ele já está fazendo 5 de 15, né? Ó, 4 de 12, aí ele aumentou o número de repetições, agora ele está fazendo 4 de 15, ele não diminuiu a carga, tá? Numa próxima semana eu aumento uma série, agora ele está fazendo 5 de 15, numa próxima semana eu vou pedir para ele aumentar um pouquinho as repetições de novo, agora ele está fazendo 5 de 17. Só que qual que é o problema? Já está ficando leve demais, esse cara já está ficando forte demais, né? E aqui eu fiz como se fosse uma semana atrás da outra, essa progressão, mas a verdade é que a gente não sabe se vai dar para fazer isso semanalmente. Você vai ter que observar, ele aumentou o número de repetições, aí você aumenta a série, né? E numa última semana eu vou aumentar a carga, o peso na barra, né? Por quê? Porque eu preciso de uma determinada sobrecarga também, é aquilo que eu falei, não adianta volumes exorbitantes com pesos baixos. Então eu vou aumentar a carga, ele vai voltar ali a fazer 5 de 12, né? E depois eu vou avaliar ele de novo, vou ver qual vai ser o desfecho, tá? Então essas foram algumas observações a respeito dessa variável aguda da sessão de treino chamada volume, né? O trabalho total, tanto da sessão quanto da semana, nos desfechos hipertróficos, bem como um exemplo de progressão. Então vai com calma, lembra que treinamento, para qualquer que seja o desfecho, né? Eu vou falar que é uma filosofia de treino. Para qualquer que seja o desfecho adaptativo que você queira, o treino ele não é uma corrida de velocidade, ele é uma maratona. Você tem que ir com calma, deixar as adaptações acontecerem, tá bom? Que a força esteja com vocês e até a próxima.